Graça e paz a todos os irmãos. Deus abençoe a nossa vida. Vamos ler a palavra de Deus nessa manhã para a nossa meditação. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Colossenses capítulo 3. Vamos ler os versículos 13 e 14. Colossenses 3, 13 e 14. Nossa lição está falando sobre tolerância. Esse é o título da nossa meditação nessa manhã. Vamos ficar em pé mais uma vez? Fazer esse movimento físico também. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 3, 13 a 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar? Senhor, pedimos a Tua bênção nessa manhã, pedimos que Teu Espírito Santo nos abençoe, use o Teu servo para trazer a mensagem, ministrar a palavra do Senhor, prepara os ouvidos também dos irmãos, a mente, o coração, que nós deixemos de lado toda a distração, deixemos de lado o celular, que muitas vezes está ali nos assediando para desviarmos a nossa mente, e que nós concentremos naquilo que é agradável, Senhor, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Eu li uma frase interessante em um dos meios de comunicação mais conhecidos do Brasil, que fala assim: tolerância ilimitada culminará no desaparecimento da tolerância. Eu achei interessante essa frase, porque mostra a dificuldade de certos temas e mostra como é importante nós buscarmos a fonte certa para entendermos como seguir a nossa vida e como tratar um ao outro. Segundo essa frase, parece que a tolerância tem o seu limite. Mas como lidar, então, e saber os limites disso? Nada melhor do que a palavra de Deus. E esse texto, nessa parte da carta aos Colossenses, nós estamos percebendo que Paulo está instruindo os irmãos da igreja a ter uma vida baseada no título de Colossenses, a supremacia e a suficiência de Cristo. Esse é o tema da epístola. E o versículo lido, nesse versículo, Paulo está chamando os crentes a terem, acima de tudo, o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, meus irmãos, o crente tolera pelo vínculo do amor de Cristo. O crente tolera pelo vínculo do amor de Cristo. E quais as condutas de tolerância a Bíblia nos ensina, então, nesse texto, conforme o amor de Cristo, como devemos portar, como devemos nos comportar? Em primeiro lugar, nós devemos tolerar os irmãos. Vamos ler novamente o versículo 13, a primeira parte do versículo, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Veja que interessante. Então, a primeira conduta aqui é tolerar os irmãos. Paulo diz para agirmos com amor, não é? O texto está dizendo isso, suportando uns aos outros. E essa palavra, suportai-vos uns aos outros, se a gente buscar então um pouco mais, de uma forma mais profunda no original ali, segundo o dicionário Strong Lexicon, a palavra no original que é anexomenoi, essa palavra no seu radical anexo, pode ser dividida em duas partículas. E a primeira é a preposição ana, que significa acima, ou que significa de novo. E a segunda partícula, o verbo exo, que significa ter ou segurar. Então, nós podemos perceber que esse suportar aqui pode ser entendido no sentido de ajudar, de segurar, também de tolerar, não é? Essa preposição para cima, então suportar, segurar, para cima, vamos dizer assim. E também esse verbo, né, segurar, ter ou manter, ter ou segurar, então, nos ensina que é ajudar, suportar, segurar, tolerar. Então, podemos entender esse sentido positivo do suporte, é o crescimento do outro, é para ajudar o outro, para abençoar o outro. E assim os irmãos, então, foram instruídos, e a igreja também do Senhor, a ajudar uns aos outros nas suas dificuldades, na sua caminhada cristã. E quem não precisa de ajuda?
Ninguém levantou a mão. Eu creio que todos precisamos. E a nossa caminhada é uma caminhada que não é simples, muitas vezes. E precisamos de ajuda, e principalmente aqueles, talvez, que são mais fracos na fé. Paulo trata disso em outro texto também, 1 Coríntios 8, 9. Ele fala assim: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Todos precisamos de ajuda, não é mesmo? E alguns que ainda no início da caminhada precisam ainda de mais ajuda. E nós podemos ilustrar aqui, percebendo esses incêndios lá em Los Angeles, não é? Quando existe um incêndio de grandes magnitudes, muitas pessoas podem precisar de ajuda, de socorro, não é? E quem vai lá ajudar é aquele de quem que você quer ajuda? É de alguém que é mais forte, de alguém que sabe o que fazer, de alguém que tem a técnica adequada, do bombeiro, precisa de ajuda de alguém que consiga resolver o problema. Então, nós devemos uns ajudar aos outros, suportar uns aos outros. Principalmente os que estão no início da caminhada, devemos dar as mãos e caminharmos juntos. Devemos dar o exemplo. Nós não podemos ser a pedra de tropeço, como Paulo diz em 1 Coríntios, mas devemos ser aqueles que conduzem, aqueles que ajudam. Ademais, o texto diz que devemos perdoar uns aos outros, se alguém tem motivo de queixa. O caminho, então, é o quê? Perdão. Esse é o caminho. Quem sabe é mais fácil lidar nessas situações falando mal do outro, não é? Mas não para ele, você fala para outra pessoa. Quem sabe isso é mais fácil de lidar do que chegar para o irmão e falar: meu irmão, vamos conversar e vamos ter aqui o perdão mútuo, vamos caminhar juntos, não é? O texto está nos chamando, então, a andarmos juntos, a suportarmos uns aos outros, a termos o perdão no meio da igreja, uns com os outros. E uma vez Pedro estava com dúvidas sobre essa questão do perdão, e ele chegou para Jesus e veja a pergunta e veja a resposta. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Pedro falou assim, como se fosse um número perfeito. Até 7, está bom. Eu creio que o Senhor vai aprovar o meu comentário. Eu fiz uma pergunta, mas já dei a resposta ali. Quem sabe o Senhor aprova. E o Senhor Jesus falou assim: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Claro que podemos fazer a conta matemática, mas não foi essa o sentido. Foi o sentido de que o Senhor falou: olha, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Por isso a tolerância entre os irmãos deve ser de suporte, de ajuda e de perdão. Segundo lugar, nós podemos ver que devemos também tolerar os inimigos. Vamos ler a segunda parte desse versículo 13. Diz assim, leia comigo: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Veja que interessante, essa conduta, então, eu foquei um pouco mais nos inimigos, porque é uma situação um pouco mais difícil, não é? Do que a primeira. Perdoar o irmão, estamos caminhando juntos, temos as mesmas ideias, os mesmos princípios, pode até ser um pouco mais fácil. Agora, perdoar o inimigo, eu tenho que perdoar aquele que é meu inimigo? Tolerar um inimigo? É um pouco mais difícil. No entanto, nós vemos o exemplo vindo do próprio Cristo. Jesus Cristo, quando estava ali sendo crucificado, orou assim para os seus algozes. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Ele estava ali sofrendo injustamente, eles perseguindo Jesus, e eles crucificando Jesus, e pegaram as suas vestes, iam repartir, lançaram sortes. Estavam ali lançando vozes de desafio para Jesus: desce aí da cruz, você não é o Deus, o rei dos judeus, não curou tantas pessoas. E qual foi a postura de Jesus nesse momento? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muito profundo isso, meus irmãos. E como Cristo perdoou?
Como Cristo nos perdoou? Ele viu o nosso pecado. Ele viu que estávamos mortos nos pecados. E Ele ainda assim, quando éramos inimigos do Senhor, pecadores, nos amou, nos restaurou e nos perdoou. Ele fez tudo. Efésios 2:5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vemos isso no próprio Éden. Deus não esperou Adão vir até ele. Pelo contrário, o que Adão fez quando pecou? Fugiu. Foi se esconder. O Senhor foi até Adão. O Senhor lançou-lhe a maldição que ele já havia dito que faria. Contudo, ao mesmo tempo, ele mostrou que haveria uma redenção e prometeu o Salvador. O Senhor fez tudo. Por mais que tenhamos sede de justiça, nós não a fazemos por nós mesmos. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, devemos perdoar, assim como Jesus fez, como nosso mestre ensinou. Terceiro lugar, meus irmãos, terceiro lugar é não tolerar. Então, vimos aqui tolerar os irmãos, que estamos juntos, suportar os irmãos. Segundo, tolerar os inimigos, perdoar os inimigos, orar pelos inimigos. Em terceiro, não tolerar. O que nós não vamos tolerar? E eu queria ler o versículo 3, versículo 14 antes. Acima de tudo isso, vamos ler o versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E com esse versículo, meus irmãos, eu diria que nós não devemos tolerar o pecado. Não devemos tolerar o pecado. Essa é a conduta do crente. Vou pegar o comentário de Calvino. Calvino fala assim: pois onde o amor está faltando, todas essas coisas são procuradas em vão. Para que ele possa recomendá-lo mais, ele o chama de vínculo da perfeição, que é o que nós lemos aqui no versículo 14. Significando por isso que a tropa de todas as virtudes é abrangido por ele, por esse vínculo. Pois esta é verdadeiramente a regra de toda a nossa vida e de todas as nossas ações, de modo que tudo que não é regulado de acordo com ela, com essa norma, é defeituoso. Tudo que é regulado que não seja de acordo com a palavra de Deus, com o vínculo da perfeição, com o amor perfeito de Cristo, é defeituoso. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E o amor, então, quando buscamos o amor de Deus, nós não podemos pensar no sentimento, nós não pensamos no sentimento só. Muita gente pega o amor, então, e trata como um sentimento. Então, temos que ter o amor como um sentimento. Mas a palavra de Deus mostra que Cristo provou o amor, não foi um sentimento. Ele se entregou por nós, ele morreu ali na cruz para se entregar, para salvar o seu povo, para transformar a nossa vida. O amor foi prático. Por que isso? Porque o pecado fez uma grande separação. Cristo se entregou na cruz por causa do pecado. E o pecado fez uma grande separação. O pecado amaldiçoou a terra. Nosso relacionamento com a terra, então, com todas as coisas criadas, é complicado. Por quê? Porque a terra está amaldiçoada. Tem espinhos, tem abrolhos. Né? Ontem eu fui no Cascata fazer ali uma manutenção junto com o nosso irmão Antônio. E depois eu dei uma olhada no lote. Quem conhece Cascata sabe que a gente tem a primeira parte da igreja, do templo e do salão, e atrás tem um lote ainda, né, para a gente fazer alguma coisa. E o lote estava cheio de mato. E nós cortamos ali, não tem alguns meses. Eu mandei uma foto para os irmãos, um vídeo para os irmãos, falei: irmãos, olha aí o mato como já está. A dificuldade, então, desse mundo, nós temos um mundo em dificuldade. O pecado causou essa dificuldade. E o pecado também causou uma separação entre nós e Deus, principalmente. O pecado também trouxe dificuldade nos nossos relacionamentos. E o Senhor Jesus se entregou em amor
para nos livrar do pecado, mudar e transformar a nossa vida, nós não podemos tolerar o pecado. Nós toleramos irmãos, caminhamos com os irmãos. Toleramos os inimigos. Oramos por eles. Se olharmos para Jesus, Jesus andou com os pecadores, não andou? E eles até acusavam Jesus, olha, ele está andando com os pecadores aí, quem é esse que se fala Messias, que se chama de Messias? O Filho do Homem está andando com os pecadores. Jesus andou com os pecadores. Mas em momento nenhum Jesus aprovava o pecado. Nós podemos pegar a passagem de Jesus com aquela mulher que ia ser apedrejada. Eles estavam condenando a mulher. Jesus falou, olha, quem nunca teve pecado, joga a primeira pedra. Alguém jogou? Não. Todos foram saindo de fininho. Jesus perguntou para ela, cadê aqueles que te acusavam? E ela disse, olha, ninguém fez nada. Ninguém lançou pedra. Todo mundo foi embora, ninguém lançou nenhuma pedra. Jesus fala assim com ela também. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus aprovou a conduta dela? Não. Jesus não aprovou o pecado. Em muitas outras passagens, Jesus chama ao arrependimento e à mudança de vida. E se nós caminharmos um pouquinho mais, irmos até Apocalipse, nós podemos ver Apocalipse 2:20, carta à igreja de Tiatira, e diz assim, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Esse texto é bem claro, que eles estavam tolerando a mulher que estava trazendo coisas erradas. O que essa mulher estava fazendo? Ela se declarou profetisa, ela mesma se declarou. O que mais que ela fez? Ela estava trazendo ensinamentos errados, heresias. O que mais? Ela estava seduzindo as pessoas a cometerem as práticas erradas ali naquela igreja. Não é? Olha só, seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então ela estava ensinando errado, motivando a fazer o que é errado e se declarando profetisa por si mesma. E o texto fala, olha, eu não aprovo isso, vocês estão tolerando o que essa mulher está fazendo. E o texto continua e diz que, olha, dê tempo, o Senhor falou, dê tempo para ela se arrepender, mas ela não quis. Então, ela recebeu ali a sua paga, a sua maldição. Meus irmãos, nós não toleramos o pecado. A nossa igreja tem um código de disciplina, não é? E ela preza por isso, e é uma das marcas da igreja verdadeira, disciplina. Porque o pecado é o principal motivo que estamos no mundo caído, na situação caída em que estamos, que caminhamos aqui durante 70, 80 anos, 120 anos, igual o pastor Marcelo falou que vai chegar, 120 anos, mas mais que isso, a gente vai tentar, a Kelly falou que vai junto, né, 120. Mais que isso é difícil, por causa do pecado. Como podemos aceitar o pecado? Nós amamos os pecadores, oramos por eles e chamamos eles ao arrependimento, à mudança de vida. A mudança de vida. Concluindo então, a tolerância ela deve ser medida conforme a palavra de Deus. Não é? O amor leva o crente a servir os irmãos, a orar pelos inimigos e a chamar todos ao arrependimento, chamar todos à caminhada cristã, de santidade, como é o nosso tema desse ano. Então, como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, ajudando uns aos outros, dando suporte, aconselhando conforme a palavra de Deus, ajudando em alguma necessidade física, se for preciso, tendo paciência, longanimidade, não é? Caminhando juntos diante de alguma dificuldade, orando juntos, para que o Senhor responda a nosso favor. Nós tivemos uma semana de oração aqui, e alguns irmãos estiveram aqui presentes, e foi uma bênção, orando juntos, levando diante de Deus as nossas súplicas, uns ajudando os outros, chorando uns com os outros, nos alegrando uns com os outros nas vitórias. Viveremos ajudando uns aos outros. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos orando pelos inimigos. No mundo caído, muitos são contra o Evangelho, contra a verdade, mas nós somos a favor da verdade.
Então oremos para que o Senhor abençoe, pediremos para que o Senhor nos proteja dos inimigos, mas que o Senhor também tenha misericórdia deles e mude o coração, transforma o coração do incrédulo. Veja, nós tivemos uma premiação recente nos Estados Unidos e a apresentadora disse exatamente assim. Ela mostrou um painel que indicou lá quem recebeu as premiações, os agradecimentos, né? Tem aqueles agradecimentos da cerimônia, né? E ela mostrou os elencos, equipes que ficaram em primeiro lugar, com 11 menções, enquanto aqui são agradecimentos, né? 11 menções agradecendo a equipe. Alguns agradeceram a mãe, 3 agradeceram a mãe, né? Teve um que agradeceu a um apresentador famoso de Hollywood, e ela comentou assim: ninguém agradeceu ao Deus Criador do universo. 0 menções. Sem surpresa nesse mundo, nessa terra sem Deus. O mundo é incrédulo. Não crê em Deus. Estão cegos, meus irmãos, estão cegos. E quando são confrontados sobre o seu pecado, então, aí eles se tornam mais inimigos, porque eles não querem ser confrontados, eles querem continuar no erro. E não reconhece que existe um Deus, e um Deus que vai pedir conta de todas as coisas. Vamos mudar para o Senhor mudar os corações. Vamos clamar a Deus para que Ele mude os corações. Terceiro lugar, meus irmãos, viveremos lutando contra o pecado. Se tolerarmos o pecado e deixarmos ele crescer, nós nos perderemos, meus irmãos. O pecado nos afasta de Deus, traz destruição para a nossa vida. E já vimos aqui que a terra foi amaldiçoada, os relacionamentos entre as pessoas foram amaldiçoados, e o próprio relacionamento com Deus por causa do pecado, e Jesus veio para transformar isso. O Deus do universo, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, Ele mesmo se entregou por nós. Jesus ali, o Verbo encarnado, se entregou por nós para trazer redenção. Nós conhecemos essa verdade, nós devemos então nos afastar do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos correr para Deus. Vamos influenciar os ímpios a se renderem também ao Senhor. E vamos caminhar juntos nessa caminhada cristã, nessa jornada cristã, até o dia que o Senhor vai nos levar. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar com o pastor Marcelo.